Olá pessoal, na aula dessa semana nós vamos falar de dependência e independência linear. Isso ocorre dentro de um conjunto de vetores. Então, usando ideias do que a gente já falou anteriormente, a gente agora vai trabalhar esse conceito de dependência e independência linear. Bom, utilizando combinações lineares, deve existir um conjunto de n ou mais vetores capazes de gerar todos os demais vetores do espaço vetorial Rn, certo? Então, haver um grupo de vetores que seja capaz de gerar os outros vetores a partir de combinações lineares. Pensando dessa forma, qual será o menor conjunto capaz de gerar esse Rn? Ou seja, será que um ou mais vetores desse meu conjunto inicial podem ser descartados? Será que existe uma maneira de eu chegar num conjunto mínimo de vetores para gerar o meu espaço vetorial? Bom, para responder essas perguntas precisamos compreender esses dois conceitos. Vetores que sejam linearmente independentes e um conjunto de vetores que sejam linearmente dependentes. O que isso quer dizer? No primeiro caso, os vetores eles serão linearmente independentes quando os outros vetores do conjunto não forem capazes de gerar um vetor. Ou seja, cada vetor ele não depende dos outros para ser gerado. Ele é peça fundamental naquele conjunto. Agora, se dentro do conjunto tiver um vetor que possa ser gerado pelos demais vetores do conjunto, aí o conjunto passa a ser chamado de linearmente dependente. Bom, vamos entender esse conceito. Imagina que eu tenho um conjunto com n vetores, V1, V2 até o Vn, pertencentes todos ao espaço vetorial V. Dizemos que o conjunto V1, V2, Vn é Li, então nós vamos usar muito a sigla, ok? Li, LD. Vamos usar muito essa abreviação aqui. Li é linearmente independente se esta combinação para gerar o vetor nulo só acontece no caso de todos os coeficientes A1, A2, A n serem iguais a zero. Ou seja, não existe uma combinação onde um vetor VI anule outro vetor VJ. Para que a soma dos vetores V1, V2, Vn seja igual ao vetor nulo, é necessário que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Então, nesse caso, eu vou ter aí a questão dos vetores linearmente independentes, ok? Bom, caso exista um coeficiente, pelo menos, ao menos um coeficiente, que não precise ser zero, que seja diferente de zero, e satisfaça esta equação aqui, aí então dizemos que o conjunto é linearmente dependente. Né? Pegando um exemplo simples, né, do Rn, imagine que um dos meus vetores do conjunto fosse o próprio vetor nulo. Bom, aí o coeficiente dele eu poderia por qualquer valor, porque qualquer valor vezes o nulo daria o nulo, e aí essa soma continuaria dando nulo no final. Então já temos clareza de que dentro desse conjunto, se o nulo estiver presente, o conjunto é LD. Ok? E se ele conseguir comprovar que isso só acontece com todos os coeficientes iguais a zero, então ele é Li. Beleza? Bom, uma observação importante. Num espaço Rn, todo conjunto de K vetores, onde o K for maior do que o N, maior do que a dimensão do espaço, a gente vai falar melhor sobre dimensão mais pra frente, tá? Mas ele for maior do que o N ali, né, do Rn, com certeza esse conjunto é LD. Por quê? Porque você tem mais vetores do que o mínimo necessário. O mínimo necessário para gerar todo o espaço ali, a gente vai confirmar isso mais pra frente, são N vetores para Rn. Tá? Então, se eu tenho mais do que N vetores, com certeza ali dentro tem vetor sobrando, vetor que é a combinação linear dos outros. Por isso, o meu conjunto com certeza é LD.
Beleza? Mas como que eu confirmo se um conjunto é LI ou LD? Justamente buscando verificar essa equação e ver se a única solução dela é que os coeficientes sejam todos nulos, tá bom? Um teorema importante, né? Se um conjunto é LD, isso acontece se e somente se pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros, né? Como que eu mostro isso? Então imagine que eu tenho aqui aquela equação construída para os vetores desse conjunto, de V1 até Vn, mas eu sei que o coeficiente AI ele é diferente de zero, ele é não nulo, beleza? Bom, então todos os outros vetores e seus coeficientes estão atuando de alguma maneira para anular esse camarada aqui. Ele aqui, ele é não nulo, beleza. Se eu tirar ele daqui, eu não posso isolar ele do outro lado? Professor, mas não ia ficar negativo? Tá, indiferente. Se ele é não nulo, aí é diferente de zero. Perfeito? Bom, eu teria uma combinação linear de todos os outros vetores. Vê que eu venho do V1 até o VI menos 1, aí pulo para o VI mais 1 e vou até o Vn. Todos os outros vetores combinados estão dando AI, VI. Se eu dividir todo mundo por AI, eu cheguei numa combinação linear que gera o VI. Ou seja, ele é gerado a partir dos outros vetores. Isso comprova que esse elemento, gerado pelos outros vetores, comprova que esse conjunto é LD. Então, sempre que eu provar que um vetor VI ele é combinação dos outros vetores, então eu provei que o meu conjunto é LD. Ok? Bom, como que eu vou ficar fazendo essas provas? Vamos ver exemplos, né? Como que eu vou verificar se os conjuntos de vetores abaixo são LI ou LD? Então, a partir do próximo vídeo, eu vou começar então a fazer exemplos, ok? Para a gente entender como fazer essas provas.